live de muitas que virão. Nós vamos divulgar muitas lives ainda. Então, eu queria primeiro agradecer os nossos alunos do CEP Dom Bosco que estão com a gente. Obrigado pela confiança. Como está aberta essa live, né? Pessoas que fazem estudam em outras escolas, pais, ex-alunos, sejam bem-vindos também. Vamos fazer o seguinte hoje, qual que é a nossa proposta hoje? Conversar um pouquinho com você sobre cada um dos 8 livros que a Federal do Paraná está te chamando, está te pedindo para esse vestibular de 2021, tá certo? Então não é uma palestra sobre os livros, eu vou dar dicas de como fazer a sua leitura render mais. E dizer, vamos ser sinceros, tem livro que precisa ler, tem livro que uma boa resumo, uma boa palestra resolve. Vamos lá? Mas já que você está com tempo livre, quem sabe você puder ler os 8, eu fico feliz, tá bom? É que alguns realmente acham que a leitura é mais estudar a obra do que estudar a obra mesmo em si. Estudar sobre a obra do que a obra. Nós vamos começar então, meus queridos? Vamos lá? Vai ser uma noite bem gostosa. E, de novo, essa é a primeira live de muitos que nós faremos. O pessoal do SEB depois vai divulgar para você os outros assuntos, os outros temas, tá bom? E eu mesmo farei lives de cada um dos livros da Federal do Paraná com você. Até a gente não voltar à normalidade, até a gente não voltar para a aula presencial. Tá bom? Saudade de todo mundo, pessoal do AU, Mercedes, Batel, pessoal do Miller, todo mundo, muita saudade de vocês. E você que não é nosso aluno, seja bem-vindo, tá bom? Vamos conversar então, meninos? Federal do Paraná é uma grande universidade, tá certo? Eu gosto bastante da lista que eles escolhem, mas a prova, infelizmente, não é uma prova muito legal, né? Poderia ser uma prova mais bonita de ver, né? De fazer. Em geral, é decoreba muito de enredo, né? Poderia ser uma prova um pouco mais profunda. Então, vamos pensar o que a gente pode pensar, analisar em cada um desses livros que a Federal nos propõe, né? Nos apresenta como obra obrigatória para leitura para 2021. Vamos lá, então, meninos? Primeira obra, então, que a gente vai estudar hoje, a gente vai olhar, vai ser Clara dos Anjos. Vamos lá? Vamos ver se vai entrar. Vou tentar aqui, peraí. Nossa primeira obra vai ser Clara dos Anjos. Vamos ver se ela entra. Ao vivo é sempre difícil, né, gente? Primeira vez, já viu, né? Vamos ver se a gente consegue passar ela. Aqui embaixo. Se não passar, a gente faz de cabeça, não tem problema. Só um pouquinho de paciência, porque é a primeira vez a gente sempre vai fazer alguma coisa de errado. Será que vai? Será que está indo? A gente vai mandar um recado aí para mim. Olá, meninos. Espero que vocês estejam me vendo aí. Tá tudo certinho? Pode ver como está tudo certo aí. Só a primeira vez, a gente se atrapalha um pouquinho. É bom que dá tempo do pessoal entrar, né? Na nossa live, a gente tem bastantes inscritos aí, quase 500 inscritos. Dá tempo de todo mundo entrar e ver. Tá tudo certo? Ok? Vamos lá então, meninos. Primeiro livro, então, de hoje, Clara dos Anjos, o do grande Lima Barreto. Meninos, Clara dos Anjos, o que a gente precisa pensar nessa obra, né? É um livro que está ali, né, no pré-modernismo. E o pré-modernismo é um momento importante da nossa cultura. Por quê? Olha lá o Brasil, né? Uma choradinha aqui no canto, ó. Dá uma olhadinha. Por que o Brasil está chorando? Porque ali a gente descobre que há 2 países aqui. O Brasil oficial e o Brasil profundo. Um Brasil que não conhece o outro Brasil. E aí, são escritores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, que vão procurar o Brasilzão lá do interiorzão. Como, por exemplo, Euclides da Cunha, que vai na Guerra de Canudos, como, por exemplo, Monteiro Lobato, que vai na obra, quando você for ler, que vai ser a nossa primeira live, depois de obras, né, individuais, vai ser Clara dos Anjos. Então, eu quero que você leia aí Clara dos Anjos. A questão da periferia, dos subúrbios cariocas. No Rio de Janeiro não tem periferia. Periferia é coisa de paulista escroto. No Rio tem subúrbios, tá certo? Eles são suburbanos. E no subúrbio carioca, o que acontece? Os livros até então só falavam do quê?
da Rua do Ouvidor, que é uma rua chique do Rio de Janeiro, que tinha, né, os perfumistas, as modistas, as costureiras, tá certo? As joalherias. Aí ele é o primeiro escritor que vai falar de um outro Rio de Janeiro. Na verdade, já tinha tido Memórias do Sargento de Milícias, mas com a profundidade que ele apresenta o subúrbio, o escritor vai ser o Lima Barreto. Então é um outro Rio de Janeiro que ninguém queria ver. E aí o que é interessante? Vamos falar um pouquinho do Lima Barreto, um escritor negro brasileiro, que vai se parar no hospício. Né? Ele foi criado no hospício porque o pai dele cuidava, era meio que o zelador de um hospício, e ele vai acabar indo para esse hospício. Porque naquela época não ia para o hospício só pessoas loucas. E eu também bêbados, homossexuais, mulheres empoderadas, e no caso dele vai ser o alcoolismo que vai ser o problema. Guarde essa informação. Lima Barreto é um rapaz que foi frustrado porque ele queria ser engenheiro e entrou na universidade, né, de engenharia da época, mas por causa da dificuldade que ele tinha de estudos. E por ser negro, acabou abandonando o curso, então ele tem uma frustração de uma engenharia que não terminou, e ele vai virar um alcoólatra, porque ele achava que ele não tinha reconhecimento que ele merecia. Ele tentou várias vezes entrar na Academia Brasileira de Letras e não conseguiu. E por conta disso, virou alcoólatra. Alcoólatra e um engenheiro mal resolvido. Guarda essa informação. Tudo bem? Vai lá. Então, nós vamos conhecer a história da Clarinha. Ela mora no subúrbio carioca, tá certo? O subúrbio do Lima Barreto, em geral, é o subúrbio de Todos os Santos, é um bairro no Rio de Janeiro, tá certo? E aí o que acontece? Ela é filha do Joaquim e da mãe Engrácia. Joaquim é um músico, tá certo? Amador, mas é músico, e a Engrácia é super, hiper religiosa e tem uma formação muito severa com essa menina. Ela não pode sair de casa, então quando ela vai ser tratada por um dentista, o dentista vem até a casa dela, ela tem uma formação muito rigorosa em cima dessa moça. E a gente vai ter, né, o amor da vida dela, que vai ser o Cass Jones. Cass Jones é um rapaz que toca violão. Naquela época, músicos não eram vistos com bons olhos, tá certo? E esse realmente merecia não ser visto com bons olhos, porque ele é um homem extremamente, tá certo? Ele vai ser uma pessoa que seduz as mulheres, tá certo? O pai detesta esse rapaz, sabe que ele não presta, porque ele já foi preso várias vezes, porque naquela época, quando um rapaz seduzia uma moça e não casava com ela, ele podia ser denunciado na polícia. E a gente vai ver que várias vezes ele foi preso, e quem passava pano para ele? A mãe. A mãe salustiana vai defender o filho. Então ela manda o irmão, que é do exército, ir lá tirar o filho da cadeia, tá certo? Ela pede para o pai ir tirar o filho da cadeia. Então esse rapaz também tem esse caráter deformado, essa fraqueza moral, por causa da mãe dele, tá certo? E nós vamos ter mais dois personagens, chamados Bernie Menezes e o Leonardo Flores, que são importantes, daqui a pouco eu falo deles. Muito bem. O que vai ser importante, eu quero que você observe neste livro, quando você estiver lendo? Primeiro, você vai prestar atenção em todas as cenas que a mãe fala com a filha sobre a educação dela. O que ela pode ler, o que ela não pode ler, onde ela pode ir, onde ela não pode ir, com quem que ela pode sair. Isso vai ser importante para formar uma inocência, colocar uma redoma ao redor da Clarinha. E ela virou uma menina muito inocente, muito ingênua, tá certo? Não? Vítima fácil de predadores. E você vai ver toda vez que assim é. Por quê? Porque quando ele era preso, ou quando uma mãe ia reclamar de que ele tinha seduzido e abusado sexualmente da filha dela, o que ela dizia? Por acaso meu filho as amarrou? As amordaçou? As ameaçou com uma faca ou um revólver? Não. Então, a culpa é delas. Aquela velha história, né? Saiu com mini saia, a culpa é sua. O que é interessante, né? É interessante porque não é só ela que protege esse crápula. Ela, o tio e até a polícia. Quando a coisa não tem jeito, que a coisa está naquela fase de ele vai ter que casar com a moça, porque em geral ele seduzia mulheres negras, moças negras, pobres, o que acontecia? A polícia deixava ele escapar. Quer dizer, tá vendo, né? Obrigado a casar com a negra. Então a gente está no Brasil, que ainda tem um racismo muito forte, tá certo? Se tem hoje, você imagina naquela época, que é bem pertinho ali do fim da escravidão no Brasil, tá certo? Não? Então os ex-escravizados sofrem bastante, tá certo? Então a Clarinha é vítima não só do Cass Jones, é de uma sociedade inteira que é preconceituosa, tá certo? Então veja só. Eu quero que você também preste atenção quando for ler Clara dos Anjos em duas cenas. Uma cena em que ele vai descrever como é que é o subúrbio carioca. Ele faz uma longa descrição do subúrbio e ele fala: o subúrbio é o refúgio dos infelizes. Tem até uma crítica política lá, né? Que o governo vai lá cobrar impostos, mas não devolve nada para o subúrbio. E quero também que você veja uma outra cena em que o Cass Jones, porque na periferia ele é o rei, tá certo? Mas um dia ele vai ter que ir até o centro da cidade do Rio de Janeiro. E quando chega lá, ele percebe que a roupa dele, o jeito que ele fala, os assuntos do racismo. Ele é um rapaz que está completamente deslocado. Ele é o reizinho na periferia, no subúrbio, mas ele não é ninguém, tá certo? Na cidade grande. O que mostra também o preconceito não só racial deste livro, mas o preconceito também social, tá certo? Não? Ele não conseguiu entrar na Academia Brasileira de Letras. Isso está resumido em isso está explorado, né, em dois personagens. Nós temos um rapaz chamado Leonardo, que está sempre bêbado, como o Menezes.
Mas por que o Leonardo está sempre bêbado? Porque ele acha que não foi reconhecido como o poeta que ele era. E o Menezes, por que ele está sempre bêbado? Porque ele queria ser engenheiro e não conseguiu. Virou um prático, um dentista prático. Tá certo ou não? Então veja só, a frustração do Lima Barreto foi dividida em dois personagens. Me parece, né, que aqui é o Lima Barreto pedindo desculpa para a sociedade carioca. Porque muita gente não se conformava. Como é que um bom escritor, ele era jornalista, tinha caído na bebida? Tem aquela velha história. Eu poderia dizer que o subtítulo dessa obra é esse aqui, ó. Todos veem as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Resumindo, Clara dos Anjos não é só sobre a questão, tá certo? De uma história amorosa. Mostra preconceito racial, mostra preconceito social, tá certo? E é o Lima Barreto talvez tentando pedir desculpas pela situação em que ele chegou. Tem uma perguntinha aqui, só um minutinho. Vamos ver? Meninos, ó. Tá tendo algum probleminha para mandar comentários, né? Quem quiser mandar um comentário, basta dar um F5 na página ou enviar por mensagem no Instagram do curso SEB Dom Bosco. Então, quem tiver aqui quiser mandar alguma pergunta, tá bom? De cada livro, manda aí para o curso SEB Dom Bosco. E ao final, se depois aparecer alguma dúvida, você também pode entrar no meu Instagram. É miller.marcelo.villamaria. Tá bom? Vai lá e me dá um biscoito que eu também gosto, tá? miller.marcelo.villamaria. Ou agora, enquanto a live tá rolando, porque eu não posso olhar no meu Instagram, você vai entrar no curso SEB Dom Bosco. Manda pergunta lá no direct, tá bom? Que eu tenho o André lá me ajudando, tá? Obrigado, inclusive, André. Muito bem. Segunda obra, vamos lá? Morte e Vida, Severina. Linda obra, já fica aqui meu conselho. Ler seria bacana. Tá sem paciência? No YouTube tem este vídeo aqui, ó. Você vai dar, coloca no YouTube Morte e Vida, Severina, você vai ver essa imagem aqui. Isso aqui é um orgulho para nós, como brasileiros, né? É uma produção gráfica, tá certo? É um desenho animado, uma animação que tem é o texto integral do Morte e Vida, Severina. É maravilhoso, 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 maravilhoso. Vale a pena até estudar junto com aquilo, dando aula sobre com aquilo, porque as imagens que o cara cria são sensacionais. Tem um diálogo muito forte que reforça a mensagem que vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro do Morte e Vida Severina do grande João Cabral de Melo Neto, que chegou a ser, né, citado para ser prêmio Nobel de Literatura, para você ver a grandiosidade de João Cabral de Melo Neto. Vamos lá, meninos? Ele é do século XX, é um neoparnasiano, ele já é da segunda geração modernista, e se ele é neoparnasiano, você já entendeu, ele tem uma preocupação com a forma, ele tem uma preocupação com o rigor formal, porque ele se intitulava o engenheiro das palavras. Se ele é um engenheiro das palavras, ele fala, eu escrevo com régua, um passo e esquadro, igual o engenheiro. O engenheiro se preocupa com a estrutura, né? com a forma, com a linguagem que ele diz chamada de seca, que é uma linguagem seca, poucos adjetivos, tá certo? Uma linguagem que é direta, que vai direto ao ponto, ele não gosta de enrolação, tá certo? E o que ele faz? É um poema dramático. É um poema, mas que parece uma peça de teatro. Tanto é que virou depois uma peça de teatro. Que Chico Buarque de Holanda musicou. Se você colocar no YouTube, tem várias músicas do musical, né? Morte e Vida Severina, que o João Cabral de Melo Neto não gostou no primeiro momento. Por que ele não gostou? Porque na hora que o Chico fez a música, adocicou. E ele gosta de uma prosa que é seca. A música, né, é como se fosse o chantilly, tá certo? Então ele não gosta disso, mas depois ele aceitou as músicas que o Chico fez em cima do seu texto poético. Então é um poema para ser declamado. Então parece um teatro, tá certo? Ou, como ele gosta da métrica, se você fizer a metrificação, também chamada de escansão, ou contagem de sílabas poéticas, vai dar 7. Ele usa a chamada redondilha maior, que é da Idade Média, muito comum no trovadorismo, muito comum no Gil Vicente. Não é estranho? Um escritor que está no século XX usar a mesma métrica da Idade Média? Já vou explicar o porquê, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Meninos, Morte e Vida Severina. Não está estranho? Porque o certo seria vida e morte Severina. Você vive e depois morrer. Por que ele fez Morte e Vida Severina? Porque, para quem não conhece a obra, você viu que eu coloquei um terço aqui? Eu peço desculpas para os colegas que não são católicos. Isso aqui é um objeto, né? Da devoção católica. Porque o livro parece que ele está fazendo rezando um rosário, um terço. E aí ele vai sair daqui, ó. Do sertão da Paraíba, vamos fazer uma aulinha de geografia, revisão de geografia. Litoral, aí vem a zona da mata, tá certo? Aí vem o agreste, depois vem o sertão. Ele está lá no sertão da Paraíba. E lá no sertão da Paraíba, de Pernambuco com a Paraíba, divisa, ele vai sair seguindo o leito seco de um rio, até chegar no Recife. E todo lugar que ele passa, ele vai encontrar um morto. E todos os mortos se chamam Severino. Claro, já está óbvio, né? Por que todos chamam Severino? Porque se eu chegar numa rodoviária no Nordeste, gritar Raimundo, Severino ou Cícero, metade da rodoviária olha para mim.
Se eu falar Raimundo, em geral é maranhense, porque no Maranhão tem um santo de devoção chamado São Raimundo Nonato. Se eu falar Cícero, provavelmente deve ser um cearense, por causa do padre Cícero, Padinho Cícero, tá certo? E se falar Severino, provavelmente é pernambucano, porque tem um santo também lá de devoção, São Severino, que esqueci agora o sobrenome dele. Então o que acontece? O Severino generaliza, universaliza. E cada vez onde ele passa, vai ter um morto que se chama Severino. O primeiro morreu de morte pássara. O que é morte pássara? Baleado. Deu uma bala, porque quiseram tomar a terrinha dele. O segundo ele vai chegar depois no Agreste, opa, melhorou um pouquinho. A mulher falou, olha, o único emprego que tem aqui é trabalhar com velório. Tá certo? E aí ele vai ver que está tendo um morto sendo velado, e o morto chama Severino. Quando ele chega na zona da mata, tudo verdinho, agora vai, agora vai. Aí ele descobre que a terra já tem dono, tem o latifúndio. E aí ele encosta para descansar no muro de um cemitério, os coveiros estão conversando e vão enterrar um Severino. Até que ele chega no Recife. Quando ele chega aqui no Recife, então ele sai daqui, rumo ao Recife, lá ele vai conhecer uma realidade horrorosa que é o mangue, que é aquele pessoal que entra com a lama até aqui para pegar caranguejo. E aí ele decide se matar. Que ele decide então se matar, ele vai subir um viaduto para se jogar dele, se suicidar. Mas aí ele encontra um José, e esse José é carpinteiro. E aí eles estão conversando, alguém vai avisar, seu José, nasceu seu filho. E aí quando ele vai ver a criança, tem um pessoal dando presente para essa criança. Pô, já ficou claro para você, né? José, carpinteiro, criança, tudo bem? Muito bem. Meninos, por que ele vai usar a métrica 7, que é medieval? Porque ele percebeu que o Nordeste parece a Idade Média. Vem cá. Vocês vão mal na interpretação de texto, porque em geral vocês só interpretam o que está escrito. Tem que interpretar o como está escrito. A forma é tão importante quanto o conteúdo. O que ele percebeu? Idade Média. Um cara manda em tudo, suzerano. Nordeste, coronel. Idade Média, concentração de terra, o feudo. Nordeste, né? Também o latifúndio. Tem lá o coronel do latifúndio. Idade Média, o pessoal tem o teocentrismo. No Nordeste tem muita religiosidade. Opa, se eu vou falar de um lugar que parece a Idade Média, eu vou escrever igual na Idade Média. Então a forma está dialogando com o conteúdo. Jesus, criança, e aí quando ele conhece essa criança que nasceu, ele vai ter ânimo de viver. Ele fala, vale a pena viver, mesmo uma morte franzi, mesmo uma morte severi. Dá certo? Então é morte e vida. Criança, José, carpinteiro, você já percebeu que tem a ver com Jesus Cristo, por isso que morte e vida severina tem outro nome. É o Alto de Natal pernambucano. Tudo bem? Segunda obra, são 8. Segura a onda aí. Vamos lá? Coragem. Próxima obra que nós vamos conversar um pouquinho. Dificílima, que é Sagarana. O que eu quero que você se preocupe com o Sagarana? O pessoal que é do SEB, Dom Bosco, não precisa se preocupar que esse PowerPoint depois vai ser disponibilizado para você, tá bom? Então aí o pessoal que é de fora, tira uma fotinho aí, depois assiste novamente o vídeo, tá certo? Divulgue para os seus amigos. Mas quem é do SEB, Dom Bosco, fica tranquilo que eu vou disponibilizar para você esse PowerPoint. Tá bom, meus queridos? Vamos lá? Sagarana, do grande Guimarães Rosa. 9 contos. Dificílimo de ler, mas você precisa ler. Vem cá. Eu vou te pedir depois para você ler algumas obras, tá certo? Morte e Vida Severina, eu já te dei um vídeo para você assistir, tem 1 horinha, põe um fone de ouvido e ouve o texto inteiro. Vamos lá? Claro dos Anjos, um bom resumo e uma boa palestra resolve. Este aqui eu não tenho como desculpar você. Sagarana você vai ter que ler. Pelo menos uns 2 ou 3 contos dos 9. Por quê? Porque eu tenho que sentir o Guimarães Rosa. Não adianta falar do Guimarães Rosa. Então lá, meninos, mesmo na lista da Federal do Paraná, existe sim uma hierarquia de qualidade. Sagarana é melhor sim do que Clara dos Anjos. Desculpa. Bem, porque no Clara dos Anjos eu tenho só conteúdo. No Sagarana, além do conteúdo, eu tenho a forma. E aí este é um critério para saber se é literatura ou se não é literatura. Quanto mais a forma conversar o conteúdo, melhor a obra será. Então, sem dúvida alguma, Morte e Vida Severina e Sagarana estão acima do Clara dos Anjos, como estão também acima de Casa de Pensão. Então, de novo, meninos, a literatura é literatura, todo escritor merece o nosso respeito, mas há sim um critério técnico de hierarquia, tá certo? Sagarana está acima de Clara dos Anjos e Casa de Pensão, porque em Clara dos Anjos e Casa de Pensão, eu tenho que decorar a historinha, e isso um bom resumo e uma boa palestra resolve. Sagarana não dá, porque eu preciso sentir o livro, porque é como ele escreve que é importante. Então, vamos lá, meninos, conversar um pouquinho sobre Sagarana? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho, né? Que é que nós estamos na terceira geração do modernismo, que é pós a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E aí, meninos, vamos ser sinceros, esse pessoal dessa geração, Clarice, Guimarães Rosa, jogaram a toalha, desistiram.
O problema não é o comunismo, o problema não é o socialismo, o problema não é o capitalismo. O problema é um bicho nojento chamado ser humano. Então essa geração não discute nem política, nem a questão social. Vai discutir as questões existenciais. De onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, qual a minha missão daqui. As 3 perguntas que mais interessam. De onde eu vim, para onde eu vim e para quê. Desculpa, da onde eu vim, para onde eu vou e para quê. Deveria ser as 3 questões da vida de qualquer ser humano. De onde eu vim, você nunca esquecer de onde você veio, suas origens, para onde eu vou e estou indo para lá para quê? Qual a minha missão? Então eles abandonam a questão social e abandonam a questão política para discutir essas questões, as questões existenciais, tá certo? Para isso vai usar muita psicanálise, tá certo? E é por isso que ele é mais universal. E aí, vamos lá? Eu adoro Macunaíma. Depois quem for meu aluno vai perceber que um dos meus personagens, não é meu livro predileto, mas meu personagem predileto é o Macunaíma. Mas não adianta você traduzir o Macunaíma, porque é a nossa cultura, é a nossa alma, é o nosso folclore. Guimarães Rosa não. Se você conseguir traduzir, porque o problema é traduzir, qualquer pessoa no mundo vai entender, porque ele faz um regionalismo que é universal. Para quem não sabe, né? Guimarães Rosa, ele era médico, diplomata, tá certo? E ele faz o quê? Ele viajava nas férias dele, médico, diplomata, sabia ler e escrever em 8 línguas. O que ele fazia nas férias? Ia tocar boi com peão no norte de Minas. E por que ele tocava boi com esse pessoal? Porque ele gostava de ouvir esse pessoal. E aí, esse jeito desse pessoal falar, ele vai tentar reproduzir e recriar. Ele não copia a fala sertaneja, ele recria. Então, ele usa muitos neologismos, arcaísmos, termos eruditos. Ele criou uma outra língua. Existe um dicionário dessa grossura, só do Guimarães Rosa. Dessa grossura. De tanta palavra que ele inventou. Então, ele faz um artesanato linguístico que mistura várias origens, tá certo? De palavras. Então, ele faz o chamado regionalismo universal. Apesar de estar lá no norte de Minas, ele está falando do mundo inteiro. O que acontece ali serve para tudo. Ele está, então, entre o real e o mágico. Vamos entender isso? Porque a gente chama isso de sertão mítico. Ou, atenção, mítico é diferente de místico. Místico trabalha com mistério. Guimarães Rosa trabalha com mitos. Mitos são aquelas estruturas mentais que vêm lá dos tempos imemoriáveis, lá dos tempos muito antigos, tá certo? É com isso que ele quer trabalhar. Por isso que é universal, porque atinge qualquer ser humano. Numa época que existia, no anterior existia religião, partido político, time de futebol. O que nos une, como qualquer ser humano, tem assuntos que tocam qualquer ser humano, que são os mitos, são as estruturas que tentam explicar o mundo pra gente. Tudo bem? Olha lá. Então, apesar do sertão dele não ser o Nordeste, ser o norte de Minas, um pedacinho ali da Bahia, só um pedacinho da Bahia, tá certo? O sertão dele é universal, ele vai além dos limites geográficos, tá certo? Ele sai do homem sertanejo para o homem espécie humana. Tudo bem? Olha lá. E quem são os personagens desses 9 contos? Quem que ele gosta mais? Ele gosta de criança, ele gosta de velho, ele gosta de animais, de loucos, ele gosta de todo mundo que está fora de uma lógica burguesa, capitalista, urbana, universitária, racional, ocidental, cartesiana. Resumindo, você jamais seria um personagem do Guimarães Rosa. Porque você é urbano, mora em Curitiba, você é um pré-universitário, você é racional, você não se interessa para ele. Por quê? Porque a gente bebê, a gente em geral associa cegueira à escuridão, mas excesso de luz também cega. E você tem excesso de luz na sua cara hoje. Tá certo? Tem que ler jornal, tem que ler revista, tem que acompanhar notícias, tem que ler as apostilas do seu cursinho. É tanta luz na sua cara que você perde aquilo que é da intuição, que a criança tem, que o idoso tem, que os bichos têm. Tá certo ou não? Eles têm um outro tipo de raciocínio que não foi contaminado pela lógica ocidental, racional, cartesiana, etc. Tem coisas que escapam da lógica. Se eu pedir para cada um que está aí me contar uma historinha maluca, cabeluda, que já ouviu, presenciou ou conhece, você ficaria espantado. Mas tem coisas que a gente não conta para ninguém. Por quê? Porque não tem lógica. Porque ficaria vergonhoso para nós. Então, se você tem vergonha de contar suas histórias cabeludas, não serve para o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa gosta da intuição. Dessa coisa ingênua, pura que a criança tem. Por isso que ele gosta de criança, velho, animal, louco, sertanejo. Tá certo? Muito bem. Quais são os principais temas desses 9 contos? Primeiro, a palavra. A palavra tem força. Então, vamos lá, meninos? Então, de mítico é diferente de místico. Existe uma crença mítica de que tem certas palavras que você não deve falar. Vamos lá, vou dar um exemplo? Está na Bíblia, né? Que não se deve chamar o santo nome de Deus em vão. Então, você não fala my God em inglês. Você fala my gosh ou my goodness, né? No Brasil, tem uma coisa parecida. A gente não fala, a gente tenta evitar diabo. Você fala diacho. Diacho. Porque se você fala diabo, o que o pessoal antigo acredita? Que você está invocando, que você está chamando.
Ai, professor, para de besteira, vai. Pois então, aí você vai virar um empresário, vai virar um grande profissional e vai fazer um curso de neurolinguística. Aí vai pagar R$ 3.000 para fazer um curso para aprender que você não pode falar não, tem que falar contrário de sim. Você não pode falar azar, tem que falar falta de sorte, porque senão você atrai coisas ruins para você. Você paga R$ 3.000 para fazer uma coisa que a sua avó já sabia. Tem palavra que a gente não diz, porque a palavra tem força. E é por isso que o Guimarães Rosa gosta de neologismos, porque se a palavra tem força e ele inventa a palavra vem com força total. Concorda comigo, não? Ou vamos pegar o palavrão? Tem palavrão que a gente já usou tanto que perdeu a força. Concorda comigo, não? Vamos lá, pega lá em inglês. Fuck mother, fuck day, fuck life, fuck não tem mais força nenhuma. Agora você fala pra pessoa, você é um energúmeno, já vem junto até uma... Você concorda comigo, não? Já vem um soco, vem um vento junto com a palavra. Então, quando ele inventa palavras, é porque ele acredita que a palavra tem força. Se ele é o primeiro que fala a palavra, que usa a palavra vem com potência total. Concorda? Olha lá. Haveria dois saberes. Tem o saber letrado e o saber, né, que é popular, tradicional, do povo. Por isso que um homem que é médico, diplomata, que fala 8 línguas, vai ouvir um homem do campo falar. Se ele quer tudo isso para ouvir uma pessoa humilde, por que a gente que não é nada vai ter a arrogância de desprezar uma pessoa mais humilde? Fica aí a pergunta para você, tá bom? A questão da honra sertaneja, nós que somos urbanos não entendemos. Existe uma lógica de honra no sertão. 3 coisas básicas. 1, você nunca pode atacar a pessoa por covardia, é sempre pela frente. 2, sempre com a mesma arma, tá na mão, vai na mão, tá com faca na faca, tá com revólver no revólver. E 3, só eu posso limpar minha honra. Eu só posso limpar a honra de uma pessoa se ela morreu. Senão é você que tem a responsabilidade de limpar a sua honra. Isso é um conjunto de regras da honra sertaneja que vai ser importante para vários contos, tá bom? E a ideia da travessia. Quem vai ler vai perceber isso. Os 9 contos do Sagarana se resolvem na estrada. Porque o mais importante, bebê, vamos de novo, da onde eu vim, para onde eu vou. Nasci, eu já nasci, morreu, eu vou. O mais importante é o caminho, é a travessia. Nos 9 contos do Sagarana, todos os 9 são solucionados na estrada. Vamos pegar Augusto Matraga? Ele está morrendo dentro de casa com o Joãozinho Bebê. Os dois saem para morrer na rua, porque o importante é o caminho que você faz. Todo mundo que tá... Você vai ser médico, você vai ser diplomata, você vai ser engenheiro naval, você vai ser um oficial da polícia militar. Só não vai ser se desistir. Então, o resultado final a gente já conhece. Você vai ser médico. O mais importante é o caminho que você está traçando. Deu pra entender? Tá bom? Em geral, quando cai, são esses aqui. Mas, de novo, o Federal do Paraná é maravilhosa, a lista é sensacional, a prova é chatinha. Às vezes eles perguntam assim, qual é o conto que está em terceira pessoa? Qual é o conto que está em primeira pessoa? Tudo bem? Então, vamos lá? Só um toque. Dos 9 contos, só tem 2 em primeira pessoa. São Marcos e Minha Gente. Minha Gente, já está óbvio, né? E São Marcos. São os únicos. Todos os outros têm terceira pessoa. Mandar ler Guimarães Rosa, que tem essa profundidade tão bonita, para perguntar quem é que está em primeira pessoa e em terceira pessoa, decorebinha, memória, infelizmente, de novo. Todos os elogios ao Federal do Paraná. A lista, a banca que escolheu a lista é sensacional a lista, mas a prova é bem questionável e criticável. Tá bom? Vamos lá. Já foi 3, hein? Faltam só 5. Aguentando aí? Próximo, o Uruguai. Só vou ver aqui, para controlar o tempo. 7. Vamos lá? Uruguai. Uruguai é um poema, né? É um longo poema épico, tá certo? Épico joga pro herói. Ou vamos lembrar, a literatura tem 3 gêneros. O lírico, que é a poesia, o épico, que é o heróico, e o dramático, que é o teatro, tá certo? Então você já sabe, se é poesia, tem que saber métrica. Tem que aprender a metrificar. Por quê? Porque este livro aqui tem um rigor métrico importante. Primeiro vamos situar o livro. Basílio da Gama está no século XVIII. Se é 18, é 1700 e alguma coisa. Brasileiro. O que aconteceu? Ele estudou com a Companhia de Jesus. Para quem não conhece a Companhia de Jesus, são os padres jesuítas. Só um minutinho. Sou filho de Deus, né? Os padres jesuítas, para quem não se recorda, foi aquela companhia criada pela igreja para catequizar os índios, que durante um bom tempo, o povo adorava os padres jesuítas. Legal, são aliados do rei, são aliados do papa, que gente boa. Só que chegou uma hora que vai ter um problema com o Companhia de Jesus, né? Sobretudo com o Marquês de Pombal. Então a gente está num período histórico importante, vamos aproveitar? Se fizer um bom curso de literatura, ganha de revisão um curso de história. Nós estamos no período pombalino, do Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal vai expulsar de Portugal e das colônias, o Brasil era colônia, todos os jesuítas.
porque ele considera que Portugal está atrás. O Marquês de Pombal era um déspota esclarecido. Como ele era um déspota esclarecido, leu Rousseau, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Voltaire, ele tinha cultura. E ele achava que Portugal estava atrasado, comparado com a Itália, com a Alemanha, com a França. E aí ele vai jogar nas costas de quem a culpa do atraso? Dos padres jesuítas, porque eram eles que controlavam a educação portuguesa. Então, se Portugal está atrasado, a culpa é da educação. E quem controla a educação? Os jesuítas. Então, ele vai atacar os jesuítas. E como Basílio da Gama estudou com os jesuítas em Roma, ele vai ser preso em Portugal. O que ele faz, então? Ele, olha que virada. De aluno e devoto dos jesuítas, ele vai começar a atacar os jesuítas, inimigo. Aí ele dedicou o Uruguai, tá certo? Vai ser dedicado para o irmão do Marquês de Pombal. E aí, quem é que é o grande vilão desse livro? Um jesuíta. Então, porque nós estamos no período pombalino, e o Marquês de Pombal vai expulsar de Portugal e das colônias os padres jesuítas. Basílio da Gama foi preso porque estudou com os jesuítas, e para virar o jogo, a seu favor, vai escrever esse livro atacando os jesuítas. Ficou claro, meus queridos? Tudo bem? Muito bem. As missões dos padres jesuítas, ali no Rio Grande do Sul, São Miguel das Missões, né? A gente tem aquela região ali que tem muitas, né? São Pedro das Missões, e ali no Paraguai, que pega Paraguai, Brasil, Argentina, e ali então vai ter uma confusão com os jesuítas, que é o Tratado de Madrid. É neste momento histórico que o livro se passa, o Uruguai. Mas o que é o Uruguai? É o rio Uruguai, que também era chamado de Uruguai na época, tá bom? Muito bem. É uma epopeia. Epopeia é uma épica, né? Então, o que é uma épica? Tem que ter um herói. E, além de ter um herói, tem um rigor formal, porque eu estou no arcadismo. O arcadismo também é chamado de neoclassicismo. Então, eles são clássicos, têm rigor formal. Você lembra? No Morte e Vida Severina dava 7, de ponta a ponta. Nesse aqui vai dar 10. Se eu fizer a métrica, dá 10. São 1.377 versos que dão 10, de ponta a ponta. Palmas para o Basílio da Gama. Trabalho louco, você concorda comigo? Olha lá. E os versos são brancos, não tem rima. Muito bem. Quero que você guarde quando você for ler, né? O que você precisa conhecer. Que pontos históricos você tem que. Então, antes de ler o Uruguai, você vai ler sobre Marquês de Pombal, sobre o Tratado de Madrid, sobre as missões, né? As reduções jesuíticas no sul do Brasil, tá certo? Olha lá. O que mais que você vai ter que aprender? Que tem uma hora que ele fala da Veneza Gaúcha. Qual que é a Veneza Gaúcha? É porque o rio Uruguai, ele transborda muito. Então, como ele invade né? Tem muita questão de água ali, lembra Veneza. Por isso que ali, aquela região, é a Veneza Gaúcha. Tá certo? E aí, meninos, é claro, né? Como ele tá falando, como ele é clássico, ele vai citar Tebas, vai falar de Roma, vai falar de mitos gregos, tá certo? Não, porque é uma escola neoclássica, e todo clássico fala da cultura greco-romana, tudo bem? E mais fala de índio. Vamos lá? Isso é importante para nós. Momentinho Enem. Plim. A gente, em geral, pensa no índio, no romantismo. Mas índio já começou aqui, ó, nessa escola, no arcadismo. Tá certo? Tem o Caramuru e tem o Uruguai. As duas obras que falam de índio. Então aqui ele fala de muito índio. Olha, Cacambo, Lindóia, Caitutu, Tanajura, Pindó. Tem um monte de índio. E ele fica assim, no meio do caminho. Porque, veja, esta obra, ele é portador da visão de mundo da metrópole. Ele está defendendo a visão de mundo do Marquês de Pombal. Então, o que acontece? Ele fica ali, de um lado, né? Coitadinho dos índios, oh meu Deus, vocês são escravos dos jesuítas, os jesuítas abusam de vocês, os jesuítas são uns monstros, mas eles vão sair de um monstro para cair em outro. Concorda comigo? Eles vão sair da mão dos jesuítas para cair na mão dos portugueses e dos espanhóis. Mas é a visão que ele tem. Então, tem uma certa coisa de heroísmo dos índios, eles são guerreiros, eles são altivos, eles têm um certo orgulho, mas, por outro lado, né, tem a livro é a visão da metrópole, do branco. Coitadinho dos índios, os jesuítas estão abusando deles, viraram escravo dos jesuítas, porque o jesuíta é mau, como diz o Marquês de Pombal. Mas daí, quando eles saírem da mão dos jesuítas, vão cair na mão dos portugueses e dos espanhóis. Grande, né? Trocou 6 por meia dúzia. Concorda? Olha lá. É interessante isso, né? Quem que é a grande personagem desse livro? É uma índia chamada Lindóia. E uma hora ela vai ter um sonho. E nesse sonho, ela vai ver que vai ter um terremoto terrível, que vai destruir Lisboa, porque a obra se passa antes da época que está sendo publicada. O livro é do século XVIII, mas a história se passa antes. O que acontece? Ela vai sonhar que vai ter um grande terremoto em Lisboa, que teve mesmo, 1755. E que vai surgir um Atlante luso. Vai surgir o Atlante, aquele cara que tinha na figura da Grécia Antiga, que carregava o mundo nas costas. Vai ter alguém que vai reerguer Lisboa. E quem que é o Atlante luso? Quem é que reergueu Lisboa? O Marquês de Pombal. Então, meninos, vamos de novo? Antes de ler o Uruguai, vai ler sobre o Tratado de Madrid,
vai ler sobre reduções jesuíticas, vai ler sobre, tá certo? O Marquês de Pombal, o período pombalino. Marquês de Pombal que expulsou os jesuítas, que reconstruiu Lisboa, são os grandes feitos do Marquês de Pombal. Você vai lá em Lisboa, tudo é Marquês de Pombal. Avenida Marquês de Pombal, Praça Marquês de Pombal, tem um monte de homenagem para ele, porque ele foi o grande político português, porque reconstruiu Lisboa inteira, que foi destruída por um terremoto e por um maremoto. Tá certo? Muito bem. E aí, a grande cena do Uruguai, eu não vou contar para não estragar, mas vai acontecer uma tragédia depois com a Lindóia. Tá bom? Próximo livro, vamos lá? O Últimos Cantos de Gonçalves Dias, grande poeta brasileiro da primeira geração romântica brasileira. Dá uma olhadinha no nosso querido Gonçalves Dias. Muito bem. Vamos lembrar do romantismo? Marcelo, eu odeio você, eu odeio literatura, só vou estudar 3 escolas literárias, não enche o meu saco. Se alguém me dissesse isso, quais são as 3 escolas mais importantes? Romantismo, realismo e modernismo. São as 3 escolas mais importantes. E o romantismo é importante por quê? Porque o romantismo, certo? Vai ser um momento histórico importante, porque vai coincidir com a independência do Brasil. Tudo bem? E aí surge uma pergunta. Qual é a identidade nacional brasileira? 6 de setembro de 1822. Sou português, da colônia, mas sou português. 7 de setembro de 1822. Sou brasileiro. Eu dormi português e acordei brasileiro. Eu preciso rapidamente achar alguma coisa que seja símbolo do Brasil. E quem virou nosso símbolo? O índio. Ai, Marcelo, que coisa mais linda, Marcelo. O nosso índio, bebê. Mas vai ser o nosso índio, vai ser o Guarani, vai ser o Tupi, vai ser o Craô, vai ser o Cinta Larga, vai ser o Chavante? Não vai ser, né? Vai ser um índio medieval, vai ser um índio idealizado. Esse é o índio deles. Tá vendo? Não é o índio... Oh, tem um livro chamado Guarani, que tem uma cena que o Peri agarra uma palmeira e arranca a árvore do chão com raiz e tudo. Ele é um X-Men, tá certo? Do Brasil Império. Concorda comigo? Não, é um X-Men, Brasil Colônia, desculpa. Concorda? Então, esse é o índio deles, não é o índio normal, é o índio idealizado, quase um cavaleiro medieval. Tudo bem? Então, Gonçalves Dias, né? A outra coisa que vira nosso símbolo. O que nós tínhamos que os portugueses não tinham para virar símbolo? O índio e a natureza. A gente tem orgulho da natureza brasileira. Né? A gente fala que Deus é brasileiro. Aqui não tem maremoto, não tem tufão, não tem... Né? Em si jogando a semente, tudo dá, em si plantando tudo dá. Então, a natureza, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, que também é um poema do Gonçalves Dias, mas que não está nesse livro. Tá bom? Mas a natureza exuberante e os índios viram símbolos nacionais. Ele está na primeira geração modernista, então, lá, meninos, quando tem 3 gerações, a primeira está ligada à escola anterior, a segunda é tipicamente da escola, e a terceira chama a próxima. Se ele é da primeira geração, ele ainda está preso no anterior, que é o arcadismo. Então, olha que interessante, olha que movimento interessante. A Lindóia, lá no Uruguai, ela vai morrer por amor. Morrer por amor não é coisa árcade, já é romântica. Já está anunciando o romantismo. E este aqui já é romântico, mas ele ainda está preso a coisas do arcadismo. Então, uma das coisas que ele tem no arcadismo é a forma, é a métrica. Então, os poemas são metrificados. Cabe a você aqui fazer a métrica, para descobrir qual é a métrica de cada poema. Tudo bem? Muito bem. São 3 livros, são 3 partes, esses últimos cantos do Gonçalves Dias. Eu vou ser bem sincero para você. A grande chance de cair é o livro mais famoso é o primeiro, que é onde estão os poemas indianistas dele. Então, eu queria falar de 3 para você, rapidinho, das poesias americanas. O primeiro é o Gigante de Pedra. É uma lenda que existe no Rio de Janeiro, que existe um gigante deitado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é formado por um gigante, tá certo? Porque todos os navegadores que chegavam ao Brasil viam essa imagem aqui, ó. Quando você está chegando ao Rio de Janeiro, pelo mar, é essa imagem que você vê. Olha aqui, ó. O rosto dele, tá certo? Aqui é o corpo e o pé. O pão de açúcar é o pé. Tá vendo? Teria um gigante deitado. E aqui, justamente aqui, onde é o rosto, é a Pedra da Gávea. Em que parece que tem mesmo um homem, um rosto ali. Uma lenda que tem um gigante deitado no Rio de Janeiro que um dia ele vai levantar. Tudo bem? Então esse é um poema famoso. Outro poema famoso dele, né, e olha que interessante, né? Como ele é romântico, ele está livre. Então aqui nesse poema ele usa 2 métricas. Ele usa o 11 e o 7. Tem versos de 11 e versos de 7. 11 7, 11 7. Porque o romântico já é um pouco mais livre do que... Né, porque ele tem coisas do arcadismo, mas já é romântico. Então ele tem uma liberdade maior. Então ele usa a métrica, mas misturada. Tudo bem? Olha lá. Outro poema famosíssimo desse livro é o Juca Pirama. É um velho que vai reunir os menininhos, né, os curumins da sua tribo, e fala assim: meninos, eu vi. É a frase famosíssima. Meninos, eu vi. Porque os índios transmitem oralmente as suas tradições. E vai contar, então, a história de um índio de uma tribo inimiga que foi preso e que preferiu morrer a perder a sua honra. Ou alguém que prefere morrer do que perder sua honra, parece um cavaleiro medieval.
Concorda comigo ou não? E aí é interessante esse poema, por que ele é famoso? Porque eu falei para você que obra de arte boa é quando a forma conversa com o conteúdo. E esse poema aqui tem o ritmo dos tambores chamando para a guerra. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranho choraste, não descende Tu choraste em presença da morte, na presença de estranho choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Possa tu, descendente maldito, de uma tribo de bravos guerreiros, está chamando para a guerra. É o ritmo do tambor, porque a forma está conversando com o conteúdo. Bem, outro poema famosíssimo desse aqui é Marabá, que é uma índia, é em primeira pessoa, tá certo? Ó, é alvo meu rosto da alvura dos lírios, porque lembra que na poesia eu tenho o eu lírico, e o eu lírico não tem nada a ver com o poeta. Eu, Marcelo, sou solteiro, não tenho filhos, estou bem de saúde. Nada me proíbe de fazer um poema para os meus filhos, para minha esposa cuidar dos meus filhos que estão morrendo de câncer. Uma coisa sou eu, outra coisa que eu escrevo. Eu lírico não é o poeta. E aqui vai ser uma índia, que é o eu lírico. Tá certo? E ela tá chorando as pitangas, por quê? Porque ela não consegue namorar. Porque na tribo dela eu acho ela feia. E por que ela é feia? Porque a mãe dela transou com um branco. E ela nasceu loira, do cabelo cacheado, com os olhos azuis. Oi? Produção? Oi? Resumindo, olha aqui. Esse é um quadro famosíssimo. Essa é a querida Marabá. Eu duvido que de 0 a 20 na sua lista aparecesse índio. Mas esse é o índio romântico. Então, quando a gente fala aqui, nossa, os românticos estão elogiando os índios. Esse é o índio. Índio para eles é um europeu pelado. Tá bom? Sim? É interessante isso, né? Ela não consegue arrumar casamento porque ela é mestiça, de branco com índio. E aí tem um pouco do Gonçalves Dias, porque o Gonçalves Dias, né, dedicou esse livro para um rapaz cuja irmã ele queria casar. Com cuja irmã ele queria casar. Né? Então, ele queria casar com a moça e dedicou o livro para o irmão dessa moça, mas a família da moça não aceitava o casamento, porque o Gonçalves Dias ele era mestiço. O pai dele era português, mas a mãe era misturada de negra com índio. Então, não aceitava. Tá certo ou não? Tudo bem? Interessante, né? Lima Barreto colocou sua vida disfarçado na obra, e aqui o Gonçalves Dias coloca sua vida disfarçado na obra também. Tá bom? Muito bem. Meninos, vamos parar aqui um minutinho, pensar um pouquinho? Qual um dos grandes temas da arte? Não existe verdade absoluta, só existe verdade relativa. Não existe verdade absoluta, só existe verdade relativa. Então presta bem atenção no tio Marcelo. Né? Qual que é o grande dilema, qual que é o grande enigma da nossa literatura? Se Capitu traiu ou não traiu? Você nunca vai saber. Por que você nunca vai saber? Porque o Machado não quer que você saiba. Porque o objetivo do livro não é saber se a Capitu traiu ou não traiu. É você entender que não tem verdade. Não existe verdade. Porque você só conhece a versão do Bentinho, você não conhece a versão da Capitu. Então, quando você fala assim, a Capitu não traiu porque não tem provas. Essa não é a resposta. A resposta é, a Capitu não traiu porque eu não sei dizer se ela traiu, porque só tem a versão do Bentinho. Para eu saber a verdade, tem que ter duas versões. E isso é uma das grandes questões da literatura moderna, modernista, contemporânea, sobretudo. E aí nós vamos ter 2 livros contemporâneos de 2 autores que estão vivos. Parabéns para o Federal do Paraná que está, né, pegando autores que estão vivos. O primeiro deles, o relato de um certo Oriente. Milton Ratum é um grande escritor brasileiro, tem poucas obras ainda, mas é um grande, com certeza vai entrar para a história da literatura. E o que é interessante do Milton Ratum? Ele vem pegar sempre, eu estou sincero, eu não sabia, fui aprender por causa dele, que existe uma forte colônia libanesa em Manaus. Então os livros dele, em geral, se passam no norte do Brasil, que é legal para nós, né, sair dessa perspectiva sempre esse Rio, São Paulo ou Sul, a gente vai lá para o norte do Brasil e falar então de uma colônia libanesa que tem em Manaus. E aí esse livro, o que é interessante? Lembra? Por exemplo, o que os libaneses foram fazer em Manaus? Lembra do ciclo da borracha? Se você estudar bem literatura, ganha de brinde uma revisão de história. Tem a ver com o ciclo da borracha. E aí nós vamos ter uma narradora, uma moça, na verdade são 3 narradores, e essa moça está voltando para casa e ela vai voltar para casa e vai se lembrar de coisas que se passaram 20 anos antes. Ela é adotada. Ela foi adotada por uma família libanesa, que tem 4 filhos, tá certo? O que acontece? E aí tem a matriarca dessa família que chama Emily. Tudo bem? Ou Emily. E a Emily, tá certo? Porque em geral os libaneses falam francês, a Emily, que é a matriarca, teve 4 filhos. 2 são 2 pestes, tão ruins que nem o nome deles o livro fala. Porque a família se nega a falar o nome deles. Lembra aquela ideia de que você vai chamar, né? Você chama coisa ruim? Então eles não falam o nome dos 2. Tem uma menina que vai ser mãe solteira, e a filha dela vai nascer surda-muda, e tem um rapaz que é bem legal, né? Então o que acontece? E eles têm uma loja que chama A Parisiense. E essa família muito legal adotou 2 crianças. A narradora, a primeira, e para quem ela está escrevendo, porque ela está escrevendo para um irmão que é adotado também, que mora na Espanha.
O que acontece? São três narradores. Então, nós vamos ter um momento que essa moça que não tem nome, que eu não falo o nome, vai ser narradora. Vai ter um momento que o narrador vai ser o Hakim, que é o irmão, que é o filho amado da mãe, tá certo? E vai ter um jornalista chamado Donner. O que eu acho interessante, né? Que são três narradores. A narradora que não tem nome, que é a principal, ela é uma jornalista, porque ela vai gravar, inclusive, ela tem um gravador. Então, a função dela é como se fosse uma jornalista. O Donner, ele é um estrangeiro e ele é fotógrafo. Então, a apresentação dele é mais, né, imagética. E o Hakim vai ser como se fosse um detetive, para tentar descobrir o quê, Marcelo? Descobrir o óbvio, né, gente? Toda família tem esqueletos nos armários. Toda família, esqueleto no armário. Isso é uma expressão antiga. Você sabe o que eu estou falando, né? Aqueles encontros de Natal. Aquele jantar de Natal. Tio começa a beber, outro tio começa a beber, aí alguém lembra né, de uma dívida antiga que alguém teve, aí tem aquele primo que é homossexual que ninguém fala, todo mundo sabe, mas ninguém fala, o primo chega com um amigo para jantar no Natal, mas ninguém fala nada, aí tem aquele outro tio, né, que é alcoólatra, ou foi colocado numa clínica porque tinha problemas com drogas. Toda família tem esqueleto no armário. E esse livro vai mostrar, então, que essa família está ruindo, porque os esqueletos estão saindo. Dois irmãos que são ruins, tão ruins que não tem, ninguém fala o nome dos dois, a filha que foi mãe solteira muito jovem, que o pai detesta ela por causa disso, para piorar essa filha nasce surda-muda. Todos os esqueletos da família vão sair durante o livro. Tudo bem? E é interessante, né? Então, esse livro nos ajuda a pensar também, não só, né, que não existe uma verdade, porque a moça está tentando descobrir qual é a verdade dessa família, e cada um tem um ponto de vista, né? Mas também a questão da memória, porque a memória é importantíssima. Depois que passa, tudo vira verdade, inclusive as mentiras. A memória é danadinha, até as mentiras viram verdades. Você tinha um namorado, ou uma namorada, e inventou uma mentira lá atrás. Faz tantos anos, que hoje em dia você não lembra mais se aconteceu ou se não aconteceu. E vamos ser sinceros, se você mentiu, aconteceu, então virou verdade. A memória embanana tudo. E aí por isso que é difícil descobrir o que é verdade. O que é verdade? Se até a nossa memória nos trai. O que é verdade? Por isso que a gente tem que ser um pouquinho mais generoso e empático com as pessoas. Todo mundo erra, todo mundo é vulnerável, ninguém é só virtude, todo mundo faz cagada nessa vida, todo mundo faz merda nessa vida. Deu pra entender? Sejamos menas. Parênteses, né, para ninguém sair falando, eu sei que está errado, tá? Estou forçando a barra, tá bom? Obrigado, com licença, até logo. Vamos lá? E aí é interessante, né? Como é uma família libanesa, tem muita coisa da oralidade. E aí me lembra, claro, né? Qual é uma das grandes histórias do mundo árabe? As Mil e Uma Noites. Contar histórias e contar histórias e contar histórias e contar histórias. Aprender a partir de relatos orais. Tudo bem? Outro livro interessante que vai discutir, então, a questão da verdade, né? Vai ser a próxima obra, que é Nove Noites. Meninos, eu sou sincero, não é uma obra que eu mais gosto da vida, tudo bem? Mas também já vou te dando um toque. É uma obra interessante porque, na verdade, é uma reflexão, tudo bem? Então, não precisa preocupar muito com a história, é a reflexão. Qual é a reflexão? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma foto real, obviamente. Esse aqui é o Bernardo Carvalho. Que foi mesmo, né? O pai dele tinha uma fazenda na região lá, centro-oeste do Brasil. Quando era criança, ele foi para o Xingu, conhecer os índios. E ele, Bernardo Carvalho, já adulto, carioca, estava lendo um jornal um dia e leu uma notícia, só assim, um parágrafo de uma notícia, que tinha tido um antropólogo americano que veio para o Brasil falar com os índios e se suicidou. E ele ficou tão curioso com aquilo que ele começou a pesquisar. Ele levou anos pesquisando. Mandou cartas para parentes, foi pesquisar em bibliotecas de documentos nos Estados Unidos, na universidade onde o cara trabalhava, estudava, no arquivo histórico brasileiro. Ele ficou anos levantando documentos e não consegue chegar à seguinte conclusão. Por que esse rapaz se matou aos 27 anos? Então aqui é uma mistura de ficção com realidade. Porque aconteceu mesmo, então existiu mesmo esse antropólogo, ele veio mesmo para o Brasil, ele realmente se matou, mas ninguém consegue chegar na conclusão por que ele se matou. Então olha lá que interessante. Tá aqui, ó. É o Buell Crane, que se matou em 1939. E aí, por que chama Nove Noites? Porque nós vamos ter dois narradores nesse livro. Então é interessante isso, né? Você vê? De contar de duas perspectivas. Por quê? Porque a grande questão da arte, não é da literatura, da arte é não existe verdade absoluta. Dois carros bateram. Quem tá nesse carro acha uma coisa, quem tá nesse acha outro. Quem viu o acidente daí viu um, quem viu daqui viu outro, quem viu em cima do prédio viu outro. Qual é a verdade desse acidente? Tem que juntar os 5 para saber qual é a verdade. Então, nós vamos ter dois narradores aqui. Um é o jornalista, que fez a pesquisa, e o outro é um personagem que existiu, mas que é ficção também. Por quê? Porque é um tal de Manuel,
que existiu mesmo, mas se na vida real era barbeiro, no livro vira engenheiro. Então o autor já está te dando um toque. Não leia este livro como verdade, não é um documento jornalístico. Isso aqui é uma ficção, mesmo que seja baseado na vida real. Olha lá. Então vai falar de antropologia, nós vamos aprender coisas sobre os índios, vai falar sobre história, o período do Getúlio Vargas, porque foi o Getúlio que trouxe para cá os antropólogos, tá certo? Que ele queria conhecer mais o Brasil profundo. Lembra do Brasil profundo? A gente começou nosso encontro falando de Brasil oficial e Brasil profundo, né? O Getúlio queria conhecer o Brasil profundo e vai trazer antropólogos estrangeiros para estudar os índios, a literatura, o jornalismo. Muito bem. A política getulista era você ir lá conhecer os índios. E aí esse antropólogo americano veio para cá, jovenzinho, 27 anos, para conhecer o povo Craô. Esse é o povo Craô. Que na época era Maranhão, hoje é Tocantins. É onde é o Tocantins hoje, mas na época era Maranhão. Tá certo? E aí o que acontece? Nós vamos durante... ele vai conhecer... nós vamos ter uma desconstrução do que é o índio. Olha que interessante, eles podem fazer uma relação entre o índio do Gonçalves Dias, ou a lindóia, que prefere morrer do que casar com quem não quer, com esse índio aqui, porque vai mostrar que os índios bebem, que os índios pedem dinheiro, que os índios têm defeitos também, porque também o índio não é um posto de virtude, né? Tá certo ou não? Nossos irmãos indígenas também têm defeitos, como qualquer ser humano tem. Muito bem. E aí, nós temos dois narradores. O primeiro está no presente, tá certo? Que é esse jornalista que fez a pesquisa, está tentando descobrir, então ele vai entrevistar um monte de gente, pesquisar, e nós vamos ter, lá nos anos 30, o tal do engenheiro que na época era barbeiro, chamado Manuel Perna, que teria conhecido o Buell Quinn durante 9 noites. A noite que ele chegou, outras 7 noites que ele foi lá para conversar com ele, porque ele ficava na tribo, quando ele vinha para a cidade comprar alguma coisa, ia ao correio, pegar o correio, ficava na casa desse rapaz, desse Manuel Pena, e a 9ª noite em que ele, anterior à morte dele, ao suicídio. Então são 9 noites que eles se conheceram. Tá certo ou não? E aí esse rapaz que se matou teria escrito algumas cartas, e efetivamente ele escreveu. Chegou carta para a mãe dele, para a mulher que era responsável dele aqui no Brasil, pelo governo brasileiro. Ele mandou algumas cartas, mas algumas cartas se extraviaram. Então, o autor, o Bernardo Carvalho, está tentando inventar uma das cartas que teria sumido, que seria a carta que ele teria escrito para esse rapaz aqui. Tá certo? Bem? Isso é para você quando você vier. Então, o Manuel Pena está tentando contar para nós. Isso é para você. Todas as cartas, o trecho dele sempre começa assim. Isso é para quando você vier. Como é que eu sei que é um ou outro no texto? O itálico. Quando está itálico, é o Manuel Pena. Quando está a letra normal, né? Quando, né? Você tem uma letra normal, é o nosso amigo o narrador Bernardo Carvalho. Tá bom? Muito bem. Aí você fica na dúvida. Porque, gente, o final é muito estranho, você acaba não descobrindo nada, já vou te avisando, porque é uma decepção, você não descobre qual foi o motivo que o rapaz se matou. Bem, não tem solução, não tem explicação. Bem, mas qual é o convite do Bernardo Carvalho? Porque na vida a gente não tem toda a explicação. Vamos aceitar? Você nunca vai dar conta de tudo que te cerca. Parece que tem alguma coisa que às vezes é maior do que você. Ou falta você não tem todas as condicionantes na sua mão. Sempre vai faltar alguma coisa. Você nunca vai ter 100% de certeza de nada nessa vida. Nunca. Bem? Então lá. Então, e além disso, né, ele quer frustrar você. E por que ele quer te frustrar? Para mostrar para você por que você está frustrado. Porque você é aquele leitorzinho que quer saber o final. Sabe aquela gente doida que você assistiu um filme, no final, ai, lá, 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 lá. De novo, como se fosse o mais importante final de um filme ou de uma série. O legal é a estrada. Lembra do Guimarães Rosa? O gostoso é a travessia. Tem uma série que eu amo chamada Orange is the New Black. Tudo bem, não? Ou se alguém me contasse a final, eu não tava nem aí. Porque o mais importante foram 7 anos que eu acompanhei a série. Não é o final. São 7 anos. Todo mundo ficou decepcionado com o final, né? Aquela série que tinha do dragão, como é que chama? Game of Thrones. Todo mundo ficou frustrado com o final do Game of Thrones. Bem, mas por que você ficou frustrado? Não foram anos legais acompanhando a série? O importante não é o final, é o caminho. Então, na verdade, esse livro é um convite para você refletir. Porque a história oficial, como diz José Saramago, é a história acreditada. Ou que a pessoa que escreve história com H maiúsculo também escreve com seus interesses e não manipula a história. O que é verdade? E vocês têm essa consciência? Até o programa jornalístico. O programa do Datena é uma ficção. Ele entrevista quem ele quer, ele dita a entrevista, aí ele passa e fala, repete de novo, nada é real. Sabe o que é vida real, bebê? Se alguém tiver com fome aí, uma unha encravada ou com uma diarreia. Isso é vida real. O resto tudo é ficção. Tudo é uma ficção. O nosso amor a gente inventa pra se distrair. O seu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. A gente inventou o amor. Antigamente, lá nos tempos imemoriáveis, eu olhava para uma moça, achava que ela era uma boa parideira, pegava pelo cabelo, jogava no chão e fazia um filhote.
Como era muito violento, a gente inventou uma história chamada Amor. Tudo é ficção. Esse é o convite do livro 9 Noites. E o último livro, pra gente terminar. Quanto tempo já deu aí, por favor? Deu 1 horinha, estamos terminando. A Luísa Azevedo, nosso último livro. Por que eu deixei ele por último? Porque tem muito a ver com o 9 Noites, porque também é baseado num fato real. Tudo bem? Vamos lá, meninos. Então, o livro de guarda essa data, ó, 1884. Então, antes da libertação dos escravos, concorda? 1888. Então, antes da proclamação da República, 1800. Você precisa situar os livros na história, dentro da história. Porque se eu preciso dar bem literatura, eu ganho uma revisão de história. Certinho? Então, esse livro é anterior à proclamação da República, anterior à libertação dos escravos. E nós vamos ter, então, aqui, tá certo? Um livro realista naturalista. E todo mundo sabe. Livro realista é combativo, é um livro engajado, é um livro de transformação social, tá certo? Que quer mudar as coisas. E aí, vai ter o tal do Darwin. O que diz o Darwin? O darwinismo social, né? O Darwin não diz que só sobrevivem os mais aptos? Quem está mais apto a viver numa sociedade assim, ó, de aparência? Quem é verdadeiro, sincero, coração bom e puro, ou quem é mau caráter, descarado e calhorda? Quem é mau caráter, descarado e calhorda. Basta ler Clara dos Anjos. Tá certo? Então o que acontece? Pega um livro realista naturalista. Começa a ler. Quem é o personagem mais bonzinho, mais ingênuo? Achou? Até o final do livro ele se dana. Quem é o personagem mais desgraçado? Achou? Até o final do livro ele se dá bem. Não é que o escritor concorda com isso, ele está denunciando isso. Tá certo? Do jeito que a sociedade está organizada, é assim que funciona. E aí, esse livro não é só, ele é realista, naturalista. A Luísa Azevedo vai ser naturalista. E aí o que acontece no naturalismo? Tem algumas coisas óbvias, né? Comparar as pessoas com animais, eu vou mostrar uma cena. Se eu sou um animal, eu sou movido pelos meus instintos. Um dos mais fortes é a sexualidade, é o apelo sexual. Então, o livro naturalista em geral tem muita cena de sexo, tá certo? O sexo meio animalesco, meio abrutalhado. Muita doença, muita doença, muita doença. Esquece isso aqui, ó, é muita doença. O espaços coletivos, o cortiço, coletivo. Casa de pensão, coletivo. O Ateneu, colégio interno, coletivo. Sempre com espaços coletivos, porque na coletividade eu, né, mostro quem eu sou mesmo, tá certo? E o determinismo, do meio, da raça e do momento histórico. São 3, né, coisas que determinariam a sua vida. Neste livro é o meio. Ele vai descrever essa casa de pensão como um lugar promíscuo. Então vai gerar pessoas promíscuas, porque o meio influenciaria a sua vida. Isso é uma tese, né, de um rapaz chamado Hippolyte Taine. Muito bem. Sei lá, bebê. Uma raiva negra, um desespero surdo e profundo entraram-lhe no corpo, que nem um bando de corvos. Olha lá o seu animal. Tudo bem? A Luísa Azevedo, então, escrevendo esse livro como se fosse um cientista. Então ele vai lá assim como um detetive, né? Esmiuçar. Vamos pegar o Cortiço? Ele só escreveu o Cortiço porque ele foi morar no Cortiço. Ele só fala do que ele conhece. E este conto, ele só pode escrever este livro que é baseado num fato real. E que fato real que é esse? Né? Essa casa de pensão que ele detesta de piano, para sustentar os 2 filhos, ela comprou uma casa maior e começou a alugar os quartos para jovens. E aí foram morar na casa dela 2 rapazes estudantes que estudavam com o filho dela, engenharia. E ela tinha uma filha, um dos rapazes se envolveu com a filha dela e estuprou a menina. Estuprou a menina, a filha contou para a mãe ficou horrorizada. Lembra daquela história? Se você abusasse de uma moça, tinha que casar. Ele prometeu que ia casar, fugiu. O rapaz sumiu. Aí, como o rapaz sumiu, o que aconteceu, né? Foi um escândalo na sociedade do Rio de Janeiro. A família então foi lá e processou o rapaz. E aí virou um escândalo no Rio de Janeiro, um caso real. Tá certo? Pessoas se mobilizaram, o jornalismo começou a aumentar as coisas, exagerar as informações, percebeu que o público gostava daquilo, começou a dar mais informações, pesquisar a vida da família, uma confusão louca. Bom, resumindo, o rapaz, na vida real, foi perdoado. O juiz, então, no dia do julgamento, perdoou. Ele não foi obrigado a casar com a moça e não foi obrigado a pagar nenhuma indenização. Foi uma festa, os amigos da faculdade fizeram uma festa no hotel chiquérrimo do Rio de Janeiro, deram um jantar, muito chique. O que aconteceu? O irmão da moça ficou ofendido, até porque ele era tutor da moça, né? Quer dizer, ele é o hominho da casa. Então ele chamou para si a responsabilidade, comprou uma arma e matou o cara. Aí começa de novo os jornais a pegar fogo, porque agora tem um julgamento do rapaz. E aí no final o rapaz também é perdoado pelo juiz, e os mesmos caras que, né, comemoraram a libertação do outro, vão comemorar a libertação desse aqui. Então isso mostra como a opinião pública muda conforme, né, os interesses, né, tem 2 caras, para a mesma situação tem 2 atitudes diferentes, como o jornalismo manipula, o que é ficção, o que é realidade, igual o 9 Noites, tá certo? O mais óbvio é aproximar esse livro do 9 Noites ou do Clara dos Anjos, tá bom? Muito bem. Olha lá, né? Tem desonra, traição entre amigos, crime passional, julgamentos, polêmicas, é um livro bem gostoso. Só que no livro,
ou não é uma reportagem, ele muda os nomes. Então nós vamos ter um rapaz chamado Amâncio, ou lá no livro original o rapaz veio do Paraná. O rapaz que estuprou outra moça é paranaense, aquele é do Maranhão, muito rico, que vai para o Rio de Janeiro e aí vai se enfiar com uma família que não presta. Né? Quem é que mora nessa pensão? Um colega da faculdade chamado João Coqueiro, que vai casar com uma viúva mais velha, francesa, que também já tem filhos, e esse aqui tem uma irmã, tá certo? Então ele muda o nome das personagens. E aí vai acontecer uma coisa meio parecida, só que aqui que vai acontecer? Aqui fica a impressão que a moça seduziu o rapaz, a moça que seduziu, porque a família era promíscua, veja, o cara já casou com uma viúva mais velha, mulher mais velha, né? Eles meio que incentivavam ela a ficar com o rapaz porque ele era rico. Então aqui, né, a história é diferente. Então lá na história original, real, no fato, o rapaz era safado mesmo. Aqui fica a impressão que a família que é safada. Muda um pouco a história. E aí acontece, o rapaz também é morto, assassinado, né? E aí, aqui o estupro seria uma mentira. Eles alegaram o estupro, mas é uma mentira. Tudo bem? Pera lá. O ambiente é um ambiente tomado de promiscuidade, patologias e desvios de comportamento. Culpa de tudo isso foi do quê? Do espaço, do meio. Reforçando a ideia, né? Indo ao encontro do Hippolyte Taine, que diz que o meio determina a pessoa. Tudo bem? Olha o que ele fala, olha como ele vai tirar o dele da reta. Lembra da mãe, né? Do Cassie Jones da Clara dos Anjos falando que a culpa era das moças? Que a filha, né? Que o rapaz não tinha culpa, ele não amarrou ninguém, não esfaqueou ninguém, né? Não prendeu ninguém, não mostrou faca para ninguém, nem revólver. Olha aqui, ó. Nada disso teria acontecido, senhor juiz, se não me desafiassem, se me não sobressaltassem os instintos, atirando a mocinha a todo momento contra mim. Se nos não empurrassem um para o outro com insistência, com tenacidade, então ele vai alegar que a moça, né, é que foi usada. Tá certo, meus amores? Pode de 1 hora só. Um minutinho, pessoal. Aconteceu alguma coisa aqui? Tá parando esse vídeo já. Não. Fiz nada. Oi, pessoal. Estamos terminando já, tá? Só um minutinho. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Então, aqui, né? A gente fica aqui de novo. Se cada pessoa tem uma opinião, até você chegar no que é a verdade mesmo, a história sempre vai ser acreditada. Tá certo? Resumindo, meus queridos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Boas leituras para você. Passem o dedinho aí nos seus livros, comece a ler. Eu queria que você lesse os dois modernistas, os dois contemporâneos. Então, né? O Relato de um Certo Oriente e o Nove Noites, acho que é importante ler. Gostaria que você lesse o Sagarana, porque tem que ter a forma do Sagarana, e que você lesse o Morte e Vida Severina, tá certo? Os outros 4, a gente, com uma boa palestra e um bom resumo, a gente consegue resolver, tá bom? Qualquer dúvida, entre aí no direct do SEB, tá certo? Do SEB Dom Bosco, eles mandam para mim a pergunta, ou entra no meu, miller.marcelo.vila.maria. Eu espero que você tenha gostado. É só a primeira live. Aqui no SEB Dom Bosco vai ter várias lives para você poder se reforçar os seus estudos rumo à sua vaga na sua universidade. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau. Então, você entrar no Chrome e finalizar. Pediu só um minutinho só. Ai, meu Deus. Tá ouvindo? Não pode ser? Continua falando, Gilson. Ai, depois eu sempre veio. Você jogou uma pergunta, não? Não.